Fórmula Indy. Para falar sobre Fórmula Indy, que correu nas ruas de Toronto, mais um circuito de rua. E tivemos aí uma corrida meio diferente, né? Não foi o domínio esmagador que a gente teve no começo da temporada de Simon Pagenaud. O Simon Pagenaud, inclusive, tá dando umas engasgadas aí. Um título que parecia tão fácil, talvez a gente vai discutir aqui, talvez não esteja assim mais tão fácil. Vamos discutir um pouquinho, né, sobre os brasileiros que apareceram, principalmente o Hélio. Teve seus problemas, mas apareceu bem nessa etapa. Então, muita coisa pra gente discutir. Eu queria já começar as discussões, Thiago Santa Rosa, trazendo um e-mail do Leandro JF pra gente, em cima dele, começar as nossas discussões, que ele diz o seguinte: foi uma corrida interessante. E já começo com uma análise. Em St. Pete, o Power não participou da corrida. E agora vemos que ele está em segundo na tabela, praticamente uma vitória atrás do Pagenaud. Se ele vencer o título, será um espetáculo, porque os outros concorrentes ficam tirando pontos um dos outros e acabam ficando para trás na tabela. O Montoya e o Rahal são as decepções da temporada até agora? Fizeram um belo campeonato no ano passado e agora estão apagados. Começando a falar sobre Will Power, Thiago Santa Rosa. Sim, porque se eu comentar a respeito do Montoya e Rahal, eu fico parecendo o profeta do acontecido, né? Já que eles estão... Eu acho que ele se ofendeu, Raposo. Eu acho que você ofendeu ele hoje. E se você tivesse ofendido, Rosa, você tem o meu total... meu total apoio, porque o âncora que fica batendo carimbo nos membros do programa, ele merece ser punido com uma edição de suspensão, inclusive. Tudo bem. O problema, JF, é pensar que ainda temos corridas em ovais e o Power não tem essa consistência toda. O Pagenaud, por incrível que pareça, ele começou depois e já vejo nele uma maior consistência. Só que o seu ponto é tão bom que aí temos que pegar os resultados dos ovais e também ver que o Power não tá deixando para trás, né? Não tá sendo o Power que a gente conhece ou a gente conhecia até então. Vamos esperar a etapa do Texas, que eu acho que ali vai ser o que vai mostrar se realmente essa briga vai acontecer ou não. E é chato, e aí é chato o que aconteceu no Texas, porque quebrou-se o que já poderia mostrar essa tendência da briga no final. Vou lembrar do Campos falando alguns programas atrás que o Pagenaud estaria já garantido o título. Só que nesse período tinha uma corrida ali que acho que era o fator principal, que é uma corrida diferente de todas as outras do campeonato, que é essa. Exatamente, num oval de 1,5 milha, com uma grande inclinação, que é um circuito hoje, na Fórmula Indy de hoje, um circuito único. É uma corrida com características completamente diferentes das demais. Pensar que em alguns anos atrás, no caso da IRL, era mais comum correr nesse tipo de circuito. Mas por que você quer esperar o Texas para falar do Power? Eu tô tentando te tirar do carimbo. Por que você acha que agora não é ainda a hora de definir o Power? Porque foi exatamente no Texas que o Power deu aquela vitória, só que aquela vitória que tem a marca até hoje da vitória do acaso. Ele ganhou, mas teve lá a sua ajuda. Do sorteio. Exato. Não, mas ele ganhou em Fontana. Ele foi campeão em Fontana no oval. Ele conseguiu. Sim, mas aí que tá. A característica do circuito é completamente diferente. Hoje em dia, se você pega a Indy, você vai ver que você pode juntar alguns ovais, ou algumas pistas, e trazer essas características, ou seja, que é acerto de carro, tudo mais. Mas o Texas não. O Texas é um acerto completamente diferente, porque eles usam pacote para oval, mas tem um desgaste muito grande de pneus e eles não andam mais com um downforce tão alto exatamente para evitar acidentes. É uma característica que, por exemplo, você falou de Fontana. Fontana está mais próximo de uma característica que tem em Indianápolis e em Pocono, que é do grande fluxo de ar, né, causado pelo vácuo dos pilotos, que faz que um piloto da frente
não consiga abrir. É completamente diferente a corrida. Ai, que saudade de Fontana. Pois é, isso sem negar é uma verdade. Eu também sinto saudade. Mas o Texas é um ponto diferente aí na curva. E seria diferente, porque já deveria ter acontecido. Já deveria ter essa. Não ia mudar, mas daí não aconteceu. Quando a ordem dos fatores não altera o produto. Eu acho que o Power ele vem de 3 vitórias em circuitos de rua mistos e nós temos mais 3 circuitos mistos, ao contrário de oval, que serão 2. Então, o que eu puxo do e-mail do JF é que realmente o cara tá num momento que pode ser ele o cara que vai desafiar. Não, sim, momento sim. Eu acho que não tem dúvida quanto a momento. Mas eu quero, e assim, o meu caminho no comentário é de puxar essa quebra que teve no calendário, justamente numa que eu considero uma prova chave, que é uma prova diferente de todas as outras. Vamos lembrar que... Mas é uma só em 5, Rosa. Mas é uma que... Por que ela é mais chave que a outra? Ela nem tem a bobeira da pontuação dobrada, da besteira. Se você estivesse citando a besteira da pontuação dobrada de Sonoma, eu te daria razão. Mas ela só ia... Entendeu? Quem vai fazer a diferença é Sonoma. Onde é misto e onde ele ganha, onde ele anda bem. Mas não vai fazer diferença, porque a diferença o e-mail do JF, a diferença é de uma prova. É de uma prova, entendeu? Mas pode fazer diferença. O campeonato do ano passado é, para mim, vergonhosamente decidido por uma questão absolutamente espetaculosa, ao invés de espetacular. Falando nisso, você já assistiu as primeiras voltas do Texas? Não assisti não. Mas pode ir, eu já vi, já revi, enfim, os acidentes, enfim, já tenho uma quantidade de informações. Mas por que você pergunta? Não, isso era uma curiosidade à toa. Eu quero que você fale dos pilotos da Penske em si, não só do Power, porque a classificação, a tabela hoje, a gente tem Pagenaud líder com 432, seguidos do Power com 385 e o Castro Neves 758, são os 3 primeiros do campeonato. E aí lá na 13ª colocação, o Juan Pablo Montoya com 279 pontos. Então você já esbarra na questão do JF de Montoya, de Power, de tudo mais. A Penske como um todo. Eu acho que a Penske vai levar esse ano, né? Não é muito difícil que não leve. Ó, cuidado, você tá rindo, mas no ano passado o Dixon estava mais ou menos onde está agora, tá? No ano passado. Não se esqueça disso. O arranque do Dixon veio no final. Mas nesse caso eu acho que a Penske não vai ter isso, porque eu acho que o Pagenaud ele tá muito perto de eu poder cravar que ele vai ser campeão. Apesar do que aconteceu em Toronto, eu acho que o Pagenaud tem ainda uma diferença muito grande. O Pagenaud, não vejo o Pagenaud rateando assim, como foi dito. Eu acho que agora vai entrar numa série de circuitos mistos, onde ele tem 2 ovais e 3 mistos, né? Onde eu acho que ele tem uma condição maior, porque a Penske está com os carros lá em cima, né? Se a Penske tivesse mais uma, que a Penske sumiu em 2015, né? Em 2016 não sumiu, ela continua não só com a vantagem de pontos, mas com a vantagem dos carros estão lá, entre os 6 primeiros praticamente a prova toda. Em Toronto foi assim, né? E, enfim, depois entrou a questão das estratégias. Agora o Power, eu vejo o Power buscar. Eu ainda vejo o Castro Neves absolutamente descartado. Eu descarto o Castro Neves no começo do ano. Antes da primeira prova, eu descarto o Castro Neves para campeonato. Acho que Será que a gente não tá pegando pesado? Não é muito conceito, não. Eu tô vendo boas provas do Castro Neves. Não, mas tá fazendo boas provas. Só que ele não é conceito, é informação. Ele tem o histórico dele vai bem numa pista, vai mal em outra, depois vai bem na outra, depois vai mal. Campeonato não se ganha assim, né? Eu não vejo nada no Castro Neves esse ano que me diga que é um Castro Neves diferente. É um Castro Neves ainda rápido, é um Castro Neves que faz ultrapassagens, como fez naquela prova em Detroit, na primeira, que eu repito, para mim é um bom exemplo de uma corrida. A Indy não vai ter férias, né? A Indy, ao contrário da MotoGP, a Indy agora que ela está entrando no seu ano letivo, está começando agora, que é uma bateria até acabar o campeonato em setembro. Mas quando acabar o campeonato em setembro, aqueles que ficam com saudade da Indy, eu recomendo a primeira prova de Toronto. Eu acho uma corrida disputada em alto nível. A única esse ano. Detroit, desculpa, a primeira em Detroit. Talvez a única esse ano, que é lamentável também pra gente debater aqui. Mas eu não vejo no Castro Neves. Eu vejo o Castro Neves de sempre, Raposo. Eu não sei se talvez você possa falar aí alguma coisa que você esteja vendo, que até acrescente aqui a nossa discussão. Mas eu ainda vejo o Castro Neves de sempre. Anda na frente, tá ali, se coloca ali, às vezes consegue numa estratégia se dar bem na prova. Em Toronto não teve culpa na questão do pneu, né? Parece que o pneu estourou mesmo no meio da reta. Mas
né, se o Castro Neves começar a emplacar uma série de resultados lá em cima, aí eu vou ver um Castro Neves diferente. Para mim é o Castro Neves de sempre. E o power de sempre é um power que me leva a acreditar, porque é um power rapidíssimo em circuitos mistos, é um power que é um ponto de interrogação em circuito oval, realmente eu não sei para qual lado pender, mas nos circuitos mistos ele é um cara muito, muito forte. Então, para mim, é Pagenot versus Power, sem nunca... Se o Dixon tivesse precisando de 1.000 pontos, ele tiver 999 para descontar, eu vou acabar ainda tendo que ser obrigado a acreditar no Dixon. O Dixon tá ali, né, com 349 pontos, são aí quase 100 pontos atrás do Pagenot. 80 e alguma coisa, né? É difícil fazer a conta para quem fez. Não, mas eu dei risada, mas eu também não já vi o Dixon viradas históricas. É porque tem a bobeira de Sonoma, né, Raposo? Lá vai ter mais, vai ser o dobro de pontos. Eu realmente, você concorda comigo, eu acredito, né, que isso aí é uma coisa que tira totalmente o equilíbrio das provas do campeonato. Mas vale mais do que as outras. Não é muito bom a gente falar sobre pontos dobrados com Rosa, né? Não, Rosa, ele tá do outro lado da mesa nesse debate. Já até saiu do programa uma vez pelo mesmo assunto. O Gustavo Miller mandou pra gente, Rosa, uma corrida ao estilo Indy. Uma largada bagunçada, com somente 5 filas devidamente posicionadas, 2-2. O começo foi morno, quase sem ultrapassagens. Durante a prova, o amarelo na hora errada embaralhando o pelotão. No fim, os melhores carros vêm de trás abrindo caminho e o final é a melhor parte da corrida. Será que o dia Indy conseguirá correr mistos com emoção do início ao fim? Olha, olha o conceito. Esse conceito, não sei, viu? Eu gostei desse meio dele. Nunca se resumiu tanto uma coisa tão bem feita como... Porque você não gosta, né, Raposo? Porque você resume a um conceito que prova que a Indy é ruim. A pessoa não gostar, a gente tem que respeitar. Agora, dizer que a Indy nunca fez corrida boa em circuito misto, aí eu acho que aí é partir pro conceito. E vamos lá. O Raposo, por exemplo, eu pego no seu pé... Vamos confundir circuito misto com circuito de rua, hein? Mas pegar as provas de Detroit, é que você não participou na prova de Detroit. Detroit era a prova legal para você ter participado. A primeira corrida foi demais, né, Rosa? Então, e a gente mencionou aqui, foram duas, eu gostei das duas, mas a primeira corrida foi muito boa, e era um circuito de rua. Toronto não é um circuito fácil, do jeito que foi montado. Esse ano ainda piorou com aquela entrada dos boxes invertido que fez com que a curva 10 e a curva 11 ficassem mais estreitas. A gente tá colocando a culpa no circuito, e não sei se é por aí, hein? Não, eu acho que você anda muito assim. Eu vi você falando de Silverstone semana passada, eu acho que você anda muito com essa tendência, hein? Mas assim, você acha que o layout, do jeito que se mostrou com aquela entrada de curva, ajudou em alguma coisa? Não, mas foi a mudança naquela curva, aquela reta lá, a grande reta lá atrás, né, a reta meio que oposta, a gente viu ultrapassagem fora ali, inclusive do Montoya, uma ultrapassagem por fora do Montoya, em cima de não me lembro quem, que o Bourdais, os dois usaram o push to pass, que acabou um anulando um pouco o efeito do outro, que é bom, né, e foi uma ultrapassagem por fora. Então, quando acontece uma coisa dessa, você vai dizer que a pista é um horror? Não, mas assim, eu não disse que a pista é um horror, é uma pista difícil. Sim. É diferente. E ela ficou mais difícil, tem que ficar claro isso, ficou mais difícil porque a entrada da reta dos boxes, que não é mais reta dos boxes, que os boxes agora em curva, ficou mais estreita e ficou mais difícil. Mas ele não é ponto de ultrapassagem, Rosa. Os pontos de ultrapassagem permanecem, você concorda comigo? Sim. Esse é o ponto que eu quero chegar. Continuam tendo ultrapassagens, mas é um circuito que tem que se arriscar para ultrapassar. Carro que nem essa do Montoya que você falou, é arriscar sair por fora, mas com metade do carro na frente, para poder depois entrar na segunda perna à esquerda por dentro. E aí confirmar a ultrapassagem. Mas não é legal isso? Não é bacana quando o circuito exige o risco para se ultrapassar, ao contrário de apenas se apertar um botão? Não, é legal. O que não tira dele a questão de ser um circuito difícil. Sim. Pra mim é bom que ele seja difícil. Ajuda, não é demérito. É bom que ele seja difícil. Ponto. Aí você, agora, o comentário, por exemplo, que vai assim, no final a corrida melhora. A tendência de
parecer até que a corrida melhora no final, é porque normalmente acontecem mais bandeiras amarelas porque há mais disputas no final da corrida. E há essa impressão que agora tá ficando mais emocionante. Às vezes pode ter corridas, e a gente sabe que tem corridas emocionantes que não depende de bandeira amarela. E nisso a Índia, nos últimos anos, ficou muito marcada, assim como outras categorias, que tem que ter bandeira amarela para ter emoção, tem que ter a neutralização, todo mundo junto. Aí eu acho que é um caminho que está errado de ver as corridas. Esse eu já não concordo. Que foi uma reflexão que a gente levantou. Meu principal comentário desse bloco, depois talvez não preciso nem falar mais nada. Para mim, o principal comentário da Indy é esse. A gente levantou a tese aqui no começo desse ano da dependência da Indy de bandeira amarela. Uma coisa é a NASCAR, que só corre em oval. Outra coisa é a Indy, que corre em circuitos diversos. A gente teve vários exemplos de que da bandeira amarela que não veio em determinado circuito, e a corrida foi uma lástima. Para mim, o principal ponto a se pensar da Indy é que não é um ano legal. Não é um ano em que as coisas estão fluindo bem. Eu que já vim da Indy aqui em 2015, 2014, poxa, que ano divertido, com troca de posições, com alternativas na liderança, com distribuição de forças mais equilibrada. Essas coisas não estão acontecendo em 2015. Não dá para tapar o sol com a peneira. 2016. 2016, verdade, desculpa. Eu, pelo menos, procuro fazer da Indy. Eu não gosto nem desgosto. Na verdade, para mim é um campeonato com muito potencial, que consegue uma coisa que nenhum campeonato consegue, que é se tornar a maior atração do planeta num final de semana e jogar isso meio que fora. Não por incompetência, mas não pegar a onda. A Indy consegue ser, um final de semana por ano, a principal corrida do planeta. Em todos os dias do ano. Não existe nenhum campeonato, nenhum que faça o que a Indy faz em Indianápolis. Em termos de atenção da mídia, em termos de desafio, em termos do imaginário popular, em termos de tudo. Indianápolis é o ápice. A Indy não chega perto do que ela é em Indianápolis durante o ano. Ela não consegue aproveitar. Isso em termos mercadológicos, de marketing, técnicos, de pilotos, enfim, de tudo. Mas tudo bem. Isso até é aceitável, que não serão Indianápolis todas as vezes. Raposo está soprando o WEC aqui no fora do ar. Eu acho que Indianápolis... O que é o WEC? O WEC. Eu acho que as 500 milhas de Indianápolis, para mim, posso estar errado, e sei que tem, inclusive, ouvintes que não concordam, que já me falaram isso. Mas eu acho que as 500 milhas de Indianápolis elas atingem muito mais do que as 24 horas de Le Mans. Talvez sejam até mais gostosas, tem aquele tudo, a gente sabe muito bem. Mas eu estou dizendo em termos de planeta. Eu acho que, apesar do Mundial de Endurance estar crescendo, e a Indy não está crescendo. O que eu quero falar, deixa a Indianápolis para lá então, é o ano de 2016, que não está emplacando. É um pouco daquilo que o Raposo abordou na MotoGP. Falta algo mais também na Indy. Só que se a MotoGP tem muita coisa boa, a Indy não está fornecendo por outros lados essas coisas boas. É estranho, parece que falta alguma coisa realmente nesse ano da Indy. Não são corridas espetaculares. A Indy já fez, nesses mesmos autódromos, corridas boas. Então é continuar a busca, é mexer no carro, é conversar com os pilotos, é conversar às vezes até com as televisões, embora a televisão tenha um limite que não pode ser ultrapassado, é tentar melhorar. Eu acho que o saldo da Indy é esse, porque o ano não está espetacular, não, infelizmente, queria muito estar aqui dizendo que está, mas não está. E quem está aqui dizendo pra gente alguma coisa é o Josué Fraga, que diz: estratégia e sorte. Essas duas palavras resumem o que foi essa corrida. Nessa prova vimos a real personalidade de cada piloto em administrar uma corrida, e pela sorte vimos o que o fator imponderável também define e muito essa corrida, mesmo com o pneu furado. Hélio Castro Neves conseguiu chegar em segundo. Tony conseguiu uma estratégia bem arriscada, mas que foi importante para que ele chegasse em quarto, e a sorte caiu no colo do Power, com o safety car à la oval, às 5 voltas do fim, e conseguiu segurar na última volta ou na pole. Peraí que te faltou um ponto aqui, o Josué, e os pontos que me derrubam. Não, põe culpa no Josué, olha lá, colocando a culpa em você. Eu vou ler então como está aqui, Às 5 voltas do fim e conseguindo segurar a última volta na pole. Na frente, ele quis dizer na frente.
O Montoya é totalmente maluco e atirado na pista, fatores estes que mostram que ainda está em aberto o campeonato e que essa corrida se mostrou muito boa, como em ovais. Aí eu já discordo. Concordei com o e-mail inteiro. Eu acho que justamente essa semelhança com o oval é que eu não gostei. Né, da questão mas dá uma bandeira amarela e muda o jogo todo. E essa que não me agrada, embora eu entenda que faça parte do universo da Indy. E se bem que os ovais esse ano são tristes, né? Tristes. É verdade. Phoenix e Iowa foram Iowa foi muito. Foi realmente. Não foi, por isso que eu tô falando. A Indy. Ela tem um pacote que talvez funcione mais em Indianápolis que qualquer outra pista. Talvez não vai funcionar. Talvez fazer um pacote só para Indianápolis. Enfim, tem que continuar conversando. Eu continuo discordando desse caminho da Indy. Falei isso aqui em São Petersburgo em 2015. O caminho de trazer asas e aletas, para mim, não acrescenta nada. Ele não acrescenta. Não é querer ser estudioso da aerodinâmica, não é nada, não estou nem entrando aí. Eu acho que ele não acrescenta. Eu acho que se talvez dar o passo para trás agora, como a NASCAR já fez tantas vezes, olha, erramos, vamos dar o passo para trás. Né? Quantas vezes a NASCAR não faz isso, né, Raposo? Corrida em dupla, erramos, vamos dar o passo para trás. Embora aquelas corridas em duplas duraram um certo tempinho. Mas, enfim, é ter a agilidade de saber mexer, porque a gente sabe que a Indy, ela luta para buscar um público que ela ainda não tem. Então ela não pode brincar com fogo. A NASCAR, ela adora mudar. Muda muito. Tem alguém dominando? Tem alguém dominando? Vamos mudar. Não, até exagera. Na minha opinião, até passa do ponto. Mas a NASCAR, uma vez, no Raposo, foi Dover, que mudaram a inclinação da pista, o Martinsville. Um ano foi tão horrível que destruíram. Bristol. Destruíram a inclinação que tinham construído e voltaram à pista do jeito que ela. Gente, isso não é mudar uma grade, um box, não. Construíram a pista com uma outra inclinação. A pista tinha inclinação progressiva. Isso. E aí no passado não tinha. Aí tinha muito dos puristas, o pessoal do saudosismo que reclamava e tal. E aí tiraram a inclinação progressiva, deixaram a inclinação única. E a corrida foi terrível. E destruíram no ano seguinte. Aí voltou a progressiva. Isso é um exemplo, gente, que é um erro? É. Mas em compensação, se a gente for olhar, como diz o Nico Rosberg, adora falar, né? Se a gente for olhar o copo meio cheio, é um exemplo de opa, erramos, vamos voltar atrás aqui, vamos voltar do jeito que é. Não é manter o regulamento, coisas que certas categorias fazem, quase que por ego, para não admitir que errou. E que a Indy tenha a agilidade que o americano normalmente tem. Tomara. E como a gente está falando da Fórmula Indy, né, eu tenho um recado aqui, a gente já deu esse recado semana passada, mas eu queria bater nessa tecla novamente. Né? A gente está com o Guilherme Bianchini, filho da Fabrícia Bianchini, a nossa companheira aí, é apoiadora do programa, está sempre se inscrevendo, mandando e-mail, participando no grupo. Vai ter uma corrida. Eu queria que vocês prestassem atenção nesse recado. Não nós vocês, dois? Ou você está falando nós dois ou ouvintes? Todos vocês estão ouvindo. E se vocês pudessem tomar a ação realmente, inclusive de repente dando uma pausa no programa para tomar essa ação, se você for tomar depois do programa, talvez você vai esquecer. Vai ter uma corrida, uma final nacional, uma final brasileira, no dia 27 de agosto, que inclusive é meu aniversário, em São Paulo. Então são diversos pilotos brasileiros correndo, tentando ser campeão. Esse campeão ele vai disputar a final mundial nos Estados Unidos, que está acontecendo essa mesma seletiva em diversos países, e aí cada campeão de cada país vai para a final mundial nos Estados Unidos. Quem for campeão lá vai ganhar uma bolsa de 1 ano para correr na US Fórmula 2000, que é uma das categorias de acesso para a Fórmula Indy, que inclusive neste último final de semana teve vitória brasileira do Vitor Franzoni, que está correndo lá, uma categoria bem interessante, bem legal de acompanhar. As corridas estão no YouTube, para você quem quiser assistir e acompanhar, tá lá. Você assistiu a corrida, rapaz? Eu assisti a 1 só, a 2 eu tô devendo. O Rosa assistiu as 2, se não me engano. Mas bem interessante. E a Fabrícia com o Diogo, com o Guilherme, estão fazendo uma vaquinha para possibilitar, sabe, para conseguirem realmente participar dessa corrida, porque não é barato, tem que pagar pneu, tem que pagar uma série de coisas, tem que treinar, tem que alugar o motor. Vamos colocar, se der certo, garante um apoio lá na frente, né? Ajuda agora, para depois, onde é mais difícil ainda, a ajuda está garantida, né, Raul? Exatamente. Então eles criaram uma vaquinha virtual, cada um ajuda com o que quiser, mas era muito importante você estar ouvindo o programa agora, que você realmente ajudasse, e é com o que você puder. Tenha certeza que se você gera um boleto, eu não sei se tem outras opções de pagar, eu não olhei muito bem o site ainda, quais são todas as opções, mas é muito fácil você entrar lá, colaborar,
R$ 5, R$ 10, R$ 1. Você escolhe o valor, mas sabe, se isso realmente, se cada um fizesse um pouquinho para uma causa tão nobre, ela já atingiu 11% da vaquinha, só que deu uma parada, né? Tipo, no primeiro dia ela alcançou 10%, assim. A galera em peso, e aí já tem uns dias que a vaquinha tá bem parada. Ou seja, eu acho que mais importante até do que você ajudar é você passar adiante. É você mostrar para os seus amigos que gostam de corrida ou que gostam de esporte, que é participar de um projeto que não vai doer nada para você, mas que pode virar uma coisa muito legal. Já pensou um futuro campeão de Fórmula Indy e você podendo dizer que você ajudou a carreira desse menino? Acho que isso não tem preço, né? Tem um preço, mas é muito pequenininho. E assim, obviamente, pode ser que o Guilherme chegue lá e nem ganhe o brasileiro, mas só, sabe, pra gente fazer parte dessa corrente do bem, a gente critica tanto, né, o CBA não faz nada, no Brasil tudo difícil, e a gente tem uma oportunidade aqui de algo que a gente gosta realmente, que são as corridas. Se você não quer seguir a minha opinião de dar uma pausa agora para ir lá fazer isso, deixa anotadinho. Eu achei que você ia falar assim, se você não quiser seguir a minha opinião de dar uma pausa, nós vamos ficar 5 minutos calados aqui para você ir lá e não precisar nem adiantar. Não, porque eu achei que você fosse falar isso. Nós vamos ficar 5 minutos em silêncio para dar tempo de você ir lá ajudar. É que eu sei como que às vezes você tá escutando o programa, tem uma ideia de até escrever pra gente, nossa, vai acabar o programa, eu vou escrever isso pro pessoal e tal. E aí você espera o programa acabar e surge alguma coisa ali, você se envolve e de repente... Mas um programa bom como esse hoje. Perde-se o fio da meada, então é mais ou menos isso. O link tá no nosso post aí do programa, mas eu vou falar aqui pra vocês, né? É vaquinha, só com, em vez de ser com K, né? VAKINHA, vaquinha/vaquinha/ rumo à Fórmula Indy. Entre cada palavra aí tem um hífen, né? Então não é sem espaço, é rumo, tracinho, Fórmula... Tá no café, pra resumir, tá no café.autosfera, né, Raposo? É só ir lá e pegar os dados certinho, pra não precisar ficar anotando. Eu sei que você quer que o ouvinte anota. Exatamente. Eu queria que realmente essa porcentagem aumentasse aqui, sabe? Não tô pedindo pra ninguém colocar, se quiser, tudo bem, mas não tô pedindo pra ninguém colocar R$ 100. Não, vai lá... Você quer que coloque 200, né? Não é isso? Não, aliás, tem um prazo, falando sério agora, tem um prazo, né, Raposo? Tem um prazo, é até o dia 6 de agosto. Então nós estamos agora 19 de julho, tá chegando, tem mais 3 semanas ou 4 semanas, 3 semanas. Então, realmente, assim, quem não puder, tudo bem. Não posso, apertado, faz sua parte. Então, pegue esse link, cola lá no seu Facebook, nas suas redes sociais e tenta, se não com dinheiro, com divulgação, Isso. Fazer chegar em alguém que vai poder, porque com certeza vai ser bem interessante aí pra gente. Seria muito legal se a gente batesse esse número aí e conseguisse realmente colocar o Guilherme nessa corrida. Para quem tá no chat, o Gustavo Miller, muito legal, gentilmente colocou aqui já o endereço certinho, é só clicar no link para quem tá no chat agora. Para quem tá no download é só ir no café.autosfera. Dito isso, a gente deixou algumas reflexões da Fórmula Indy aí para vocês. Coloca no caderninho aí também, se você não vai dar pausa de responder pra gente, mas mande também os seus comentários sobre tudo que a gente falou aqui. Aproveita a pausa e faz 2 coisas, então. Isso, vai lá na vaquinha e escreva o teu e-mail sobre tudo que a gente colocou da Fórmula Indy. E agora o nosso DJ vai passar a vinheta.